Olá, bem-vindos a mais um episódio do ABRH ES Cast, com o tema Inovação na Prática. Vamos mergulhar juntos com os nossos convidados em como transformar ideias em ações concretas. Um desafio, né? Estamos gravando esse podcast direto aqui do Congresso, do Conex H, o maior congresso de recursos humanos aqui do Espírito Santo, edição 2025 da ABRH aqui do Espírito Santo. Quero fazer um agradecimento especial aos nossos patrocinadores, as empresas Fornexus Digital e a BHD Comunicação, empresas no ramo de produção audiovisual e comunicação corporativa. O ABRH ES Cast é o podcast que conecta as pessoas ao mundo do trabalho. Nossa missão é disseminar o conhecimento e as boas práticas nesse universo. Fiquem conosco, muito aprendizado vai ocorrer aqui agora. Os anfitriões aqui na mesa e voluntários da BRH aqui do Espírito Santo são eu, Eliane Dalvi, estou como diretora de aprendizagem, vou fazer a minha autodescrição. Sou uma mulher branca, com cabelo loiros até um pouquinho depois do ombro, tenho olhos azuis, estou usando um óculos na cor azul, um terninho no azul, né? Já percebeu, eu amo o azul. Estou com uma camisa, né, com os seguintes dizeres, uma camisa aqui do Congresso: somos comunidade, inspiração e desenvolvimento. E está aqui ao meu lado a minha parceira e voluntária de equipe, Luciana Robert. Lu, agora é com você. Obrigada, Eli. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, podendo entrevistar vocês, conversar um pouquinho, bater um papo. Eu sou Luciana Robert. Também estou de terninho, mas na cor bege, óculos de grau escuro, na cor preta, cabelos loiros, e também sou voluntária aqui da ABRH Seccional Espírito Santo. Bom, vou apresentar os nossos entrevistados de hoje, Carlos Domingues e Carlos Neres. Sejam muito bem-vindos. O Carlos Domingues, ele é executivo de recursos humanos com mais de 19 anos de experiência em setores como construção civil, arquitetura, urbanismo e alimentos e bebidas. Atualmente lidera as agendas de Talent and Learning na PepsiCo, é diretor voluntário da ABRH e faz parte da diretoria do Mover. Carlos possui formação na área de RH, Ciências Contábeis e MBA em Economia e RH. Sua trajetória é guiada pelo propósito de alinhar pessoas e organizações com valores e propósitos convergentes, construindo caminhos para ampliar a representatividade e diversidade. Carlos, eu gostaria que, se tiver alguma coisa para complementar do seu currículo, e fizesse a sua autodescrição, por favor. Claro. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Ao momento que essa mensagem chegar a você, que ela chegue bem, que ela te encontre em paz. Para complementar, eu sou filho da dona Cida, sou casado com a Gabi, pai da Luíse, de 4 anos, e pai da Lisa, que está chegando aí no final de julho. Então, um papai fresco de 4 anos e, novamente, um papai da pequena que vai... Já está colocando inovação na prática, hein? Exatamente. Eu sou um homem negro, retinto, com pouquíssimos cabelos que ainda me restam, uma barba bem rala, estou com a camisa verde, calça preta, tênis branco, e muito feliz de estar aqui com vocês. É a minha primeira vez no Espírito Santo. Fui super bem recebido, e vou aproveitar ao máximo o tempo que eu tiver aqui para aprender e também para compartilhar um pouco do que eu trago na história de vida e carreira. Maravilha, prazer. Obrigada. Carlos Neres, são 2 Carlos hoje, hein, gente? Não podemos confundir os sobrenomes. Carlos Neres é diretor de inovação da FUCAP, com mais de 10 anos de experiência em planejamento e análise financeira e controladoria em diversos setores. Lidera projetos estratégicos para elevar a excelência operacional. Mestre em finanças e graduado em ciências contábeis, formações que sustentam sua base prática e acadêmica. Também atua no meio acadêmico como pesquisador, apresentando artigos em conferências. Hoje estará compartilhando sua vivência estratégica na busca pela excelência operacional e formação acadêmica. Carlos, quer complementar alguma coisa do seu currículo e fazer sua autodescrição, por favor? Muito obrigado por nos convidarem. Eu sou formado pela FUCAP e saio daqui para ir aprender um pouquinho mais do mundo de finanças e volto para a FUCAP agora para ajudar eles a construir um próximo passo. Só uma curiosidade nesse meio. Colocar inovação na prática, Colocar inovação, trazer toda a bagagem que eu aprendi com eles, com o mundo, e trazer de volta. E
Na autodescrição, eu sou um homem branco com uma barba mal feita e uma camisa azul. Mais um que gosta de azul aqui. Vamos começar então, né? Eu vou começar com o Domingues, o Carlos Domingues. Na sua visão, Carlos, o que realmente significa colocar uma inovação na prática dentro das organizações e o que você acha que as empresas mais acertam e quais são os maiores desafios em colocar essa inovação na prática? Legal, eu acredito que tem 4 grandes avenidas de inovação. A primeira é na parte de pessoas, pensando em tudo que a gente pode inovar para as pessoas que constroem, que produzem, que vendem e que trabalham dentro das organizações. Aqui eu estou falando de prática de recursos humanos e de liderança, gestão. É possível sim inovar em gestão. O segundo passo que eu acredito é na relação com consumidores. E, de novo, como que a gente chega até as pessoas, qual o desejo que elas têm, como que eu entrego a proposta de valor que essas pessoas precisam. Para mim, essas 2 primeiras avenidas, elas de verdade conectam com tudo que nós podemos criar de inovação, porque nós estamos falando de comportamento humano e eu acredito muito que o ser humano nunca é acabado. Nós nunca estamos acabados, nós estamos sempre em transformação. E é isso que movimenta as inovações no mundo corporativo ou em qualquer outro lugar que a gente vá. As outras 2 grandes avenidas que eu vejo é na parte de produção, e aí está no negócio que a empresa atua, seja em tech, seja em finanças, seja em manufatura, agro, você pode inovar no seu core business. E o quarto e último ponto está na parte de produto. E aí eu estou falando de mudar sabor, de criar novo design, de melhorar a plataforma XYZ. Então, essas são as grandes avenidas que eu acredito que podem trazer e trazem inovação no dia a dia das empresas, e como uma prática que eu vejo as empresas mais trabalhando está diretamente conectada a produto. Isso eu acredito que é onde as empresas estão mais avançadas, fazendo mudança de design, um modelo novo, uma melhoria contínua de um processo, de um software, ou uma mudança de sabor no produto. Então aqui eu acho que as empresas estão fazendo isso, fazendo muito bem. A outra parte eu acho que é em processos. As empresas têm inovado em processos, talvez não tanto o quanto nós temos espaço para que isso aconteça, mas isso vem acontecendo. Mas os outros 2 grandes fatores humanos, são as 2 primeiras avenidas que eu falei, eu acredito que aí nós estamos pecando. Algumas empresas, pegar as técnicas... Já seriam os desafios aí, então. Que trabalham bastante com dados, e a partir dos dados movimenta a inovação para antecipar aquilo que o consumidor, aquilo que o colaborador e a colaboradora quer. Eu vejo destaque em algumas empresas, mas ainda eu acho que é uma área de oportunidade onde há um campo enorme para as empresas atuarem. Isso é um pouco do high level que eu vejo de processos e consequências de inovação. Ótimo. Então tá. Neres, inovação muitas vezes é associado à criatividade. Mas na sua experiência em finanças e controladoria, como que você enxerga o papel da inovação para alcançar excelência operacional e resultados concretos no dia a dia das organizações? É um pouquinho complicado, porque a inovação geralmente não tem um ROI tão fácil, né? Não tem aquele retorno no investimento, o lado financeiro não se comprova tão fácil. E você faz muito mais uma aposta de inovação de longo prazo, seja por meio de cultura, por meio de estratégia, esperando que tenha uma mudança no comportamento do seu time, da empresa como um todo, e que no longo prazo isso vai mexer no seu resultado. Mas você não consegue mensurar. Você não consegue nem saber se o que você está colocando na prática de inovação está tendo resultado no próximo mês, no próximo ano. Então, assim, é bem complicado. E aí entra muito dos métodos. Você tem que confiar um pouco mais nos métodos. Métodos que já foram comprovados. E aí entra um pezinho da academia, assim. Pesquisas que já mostraram, porém pesquisas muitas vezes com um conteúdo, um palavreado acadêmico muito denso e difícil de se entender. Mas se você encontrar as pesquisas certas e ter o apoio de alguém que pode traduzir elas para o meio do mercado, para a linguagem do dia a dia empresarial, você pode usar esses métodos e confiar neles que no médio e longo prazo você vai ter esse acerto. Você acha que, assim, juntando o que o Domingues falou e o que você falou, a jornada vale mais que o destino, talvez, por conta do aprendizado, da conexão com as pessoas? Com certeza. Principalmente quando a gente fala do papel e linha final. Vale muito mais a jornada porque o resultado vem.
por consequência, se você faz um processo correto de inovação, se você está tentando, está experimentando e está aprendendo com isso, o resultado vai vir, independente. Mesmo que não seja neste projeto diretamente, mas o resultado vem. Tem aprendizado ali, né? Exatamente. Domingues, até pegando esse ponto, né, do Neres e falando dos caminhos, né, gostei dos caminhos, como é que eu posso conectar aí esses caminhos e voltando no ponto do desafio, que eu acho que é o desafio, a dor, né, de implementar o projeto, que é o grande X da questão. E dentro da sua trajetória, da sua experiência, como eu conecto aí as pessoas, que você começou como principal caminho, e pegar a inovação do produto e colocar realmente para rodar, vamos chamar assim? Eu acredito que não é um processo de mágica. Não adianta nós queremos que a inovação aconteça e ela vai acontecer. Eu acredito muito que é um processo de cultura. Eu preciso criar rituais, preciso criar símbolos dentro da organização que fomentem o ambiente de inovação. Vou dar dois exemplos de como que nós temos vivido isso na PepsiCo, né? Nós fomos para um lado de inovação aberta. E aí, inovação aberta, nós encontramos dois caminhos. Um, a gente começou dentro de casa, e aí foi uma forma da gente poder democratizar a discussão de inovação, porque sim, nós já tínhamos programa, tem centros de pesquisa e desenvolvimento ao redor do mundo que está ajudando a gente a fazer coisas incríveis. Aí eu fico já imaginando aqueles executivos, aí o quê? Todo mundo parecido ou tem uma diversidade aí de cabeças e opiniões falando? Isso é bem interessante, porque o trabalho que a gente vem fazendo na PepsiCo sobre trazer backgrounds diferentes, pensamentos diferentes, ele está construído numa avenida de mais ou menos uns 25 anos. E isso fez com que a gente chegasse nos últimos anos... E aí tem a experiência que o Neres comenta, Exato, com um processo muito mais multidisciplinar. Porque tem que olhar para trás também, né? Para ir para frente, né? É uma trajetória. E sempre um processo, de novo, evolutivo, né? Nós nunca estamos acabados, acho que é uma evolução constante. Mas olhando para isso, a gente conseguiu ampliar as perspectivas dentro da organização. Acho que isso é muito bom, de trazer visões, experiências, pessoas com histórias e trajetórias diferentes que contribuem, sem dúvida nenhuma, para que o nosso ali na mesa, na hora de tomar decisões, né? Aumente. Uhum. Exato. Mas voltando para o programa de inovação aberta, nós já tínhamos alguns programas, um deles é um programa global que ainda acontece, chama The Next Big Idea. Então a gente abre um espaço para que as pessoas do mundo inteiro se conectem e elas podem trazer a inovação que elas entenderem que pode acontecer dentro da PepsiCo. Olha que legal! E esse processo vai passando por etapas. Tem algumas pessoas que são patrocinadoras, então elas ganham moedas e vão patrocinando os projetos que elas acreditam. E tem 3 finalistas que vai para o global, apresentam um projeto, um ganha e a gente faz implementação de 1 ou 2 ou 3 dos projetos que são vencedores ali, que a gente acredita que pode trazer retorno para a organização. Então, só que esse processo, ele é global, aí tem alguns impedimentos. O idioma é nós temos 300 mil funcionários ao redor do mundo, então é bastante gente. E no Brasil, há 3 anos atrás, a gente começou com um projeto para garantir que o nosso time do campo, de vendas, de operações, pudessem olhar para o que está acontecendo no dia a dia deles e trazer propostas de inovação. Isso vai de eu mudar o meu processo que é impresso numa máquina na fábrica e torná-lo conectado com os nossos propósitos de PEP Positive, de reduzir o impacto no meio ambiente. Então eu faço isso ser digital, que vai se pagar em 1 ano com retorno do investimento, etc. O Neres falou da dificuldade de se comprovar, mas nós trabalhamos com manufatura, tem engenheiro, tem pessoas que o tempo todo estão pensando em como calcular os KPIs, isso né, para garantir. Uhum. Então, esse processo de inovação aberta para dentro, no Brasil, ajudou com que a gente tivesse muitas ideias, mas muitas ideias. A primeira edição foi mais de 150 ideias de melhoras no processo do dia a dia, de melhoras da forma que a gente coloca as caixas dentro do nosso caminhãozinho para entrega. Inovação não é só inovação disruptiva. Sim, tem a inovação do dia a dia. Então, esse é um processo... Às vezes mexe um ponteiro de um custo, a linha final aí, né, doutor? E todo o aprendizado que deixa para a organização. E o outro foi o PepsiCo Labs. E eu acho que também, desculpa ali te cortando, né, que eu fico empolgada com isso tudo, né? Você começa a co-criar com a equipe. E aí as pessoas ficam mais engajadas, voltando um pouquinho para debaixo de um chapéu de gestão de RH, né? É isso. Por esse motivo, eu acredito muito que a cultura, o ritual, o símbolo,
ele molda ambientes de inovação. E o PepsiCo Labs, rapidinho para falar dele, é uma plataforma que nós trouxemos de Israel, é onde trabalhava toda a nossa conexão com startups, para fazer acelerar o nosso conhecimento, que internamente, numa estrutura global dessa, você tem muito mais dificuldade. A gente trouxe para o Brasil, inauguramos em 2024, e estamos trabalhando com projetos do agro e de supply chain para ajudar a gente, tanto no campo, com as batatas, com os produtores e produtoras que estão lá de alguma forma nos ajudando a fazer todo o processo de colheita e por aí vai, quanto no nosso processo de supply chain. Então, a gente está usando da PepsiCo Labs para fomentar um ambiente onde a gente testa rápido, experimenta com startups e traz para escalabilidade internamente. Uau! E 2 observações aqui, fui pegando. Aham. Uma é que esse método que eu falei que você pode olhar na academia, muitas das empresas que estão bem desenvolvidas com inovação, pelo que eu estou ouvindo, a PepsiCo está bem longe nisso, tá lá na frente mesmo. O método também pode ser dentro de casa. Olhar para todo esse histórico, entender tudo que foi feito, o processo interno da PepsiCo Lab, provavelmente já é uma receita aqui mais... para quem está nos ouvindo, né? Exatamente. E a outra observação você comentou no início que uma das avenidas, a de produto, é a que está mais avançado dentro das empresas. Eu acho que é porque está ligado sim ao resultado. É onde a gente consegue encontrar o resultado mais rápido. É onde as pessoas estão injetando mais dinheiro. Então, assim, é interessante ver que você consegue atacar. Até para prospectar recurso para o projeto, né? Exatamente. Então, é interessante ver na prática o que a gente vem discutindo, de que você coloca um pouquinho de dinheiro aqui, tem o seu retorno, tem a confiança de apostar num projeto de médio e longo prazo, isso vai crescendo até você ter um lab do tamanho que é da PepsiCo. Já é uma boa prática para você lá, para o FUCAP. Já quero trazer. E aí, seguindo, Neres, nessa linha do que você está falando, no contexto acadêmico, como que as instituições de ensino podem preparar líderes para aplicar essa inovação na prática, garantindo que esse aprendizado vá além da teoria e realmente impacte as organizações e a própria sociedade? É um tanto complexo, tá? Porque a academia tradicionalmente valorizava a não experimentação. Sim. Tradicionalmente, a academia valoriza o método e você não pode mudar o método, a não ser que você tenha resultados comprovandos. Mas na inovação você tem que acreditar que o que você vai fazer vai ter um resultado diferente. Você tem que dar o passo além. A inovação promove muito o ar coletivo das pessoas pensarem juntos em como fazer diferente. E na academia, tradicionalmente, a gente faz uma prova individual. O trabalho de grupo, você é avaliado como grupo e aquela pessoa que não contribuiu tanto com o trabalho não é responsabilizado por isso. Não, nunca é, né? Então, assim, um pouco disso tudo a gente não treina. A gente, assim, academia, tá? A academia não treina os líderes para a inovação. E é onde a gente vê o maior gap. E uma oportunidade também, né? E oportunidade. Mais recente, você tem visto muitas instituições de ensino trazendo hubs de inovação, trazendo parceiros de labs, trazendo instituições de empresas privadas para dentro de casa, para trazer exatamente os projetos e colocar esses alunos à disposição, a um display e falar assim, se frustra ali, tenta, não tá valendo nota, vai lá. Ou, se você se frustrar, mas pelo menos você aprender, vai valer nota. As coisas estão começando a mudar um pouquinho agora, mas é um dos maiores desafios, porque o ensino tradicional e como todos os professores conhecem historicamente, não valoriza inovação. Um desafio grande aí nesse momento, chocante, né? E esse é um excelente ponto. Eu tô lendo um livro, esse livro é poesia, né? Então tá me trazendo muitas reflexões. E ele traz uma analogia sobre a gente querer aprender com um passarinho que tá na gaiola. O que ele vai ensinar pra gente? Já A gaiola não é voar. E os professores, algumas lideranças, foram ensinadas a ficar dentro da gaiola. Você tem um limite para poder compartilhar conhecimento. Tem um método que precisa ser respeitado. Para ser liderança, precisa ser assim, assim, assado. Só que nós precisamos ver o pássaro livre para aprender a voar, sabe? É um pouco da analogia que tem mexido um pouco comigo, mas para mim a inovação está nesse lugar. Se a gente não cria espaços de liberdade, e liberdade não estamos falando libertinagem, é liberdade de pensamento, é liberdade para testar.
muito se tem falado sobre a cultura do erro, eu acho que é a cultura da experimentação, não do erro. Nós não jogamos para errar. Errar faz parte do modelo do processo de aprendizagem. Né? Mas a experimentação é o que fomenta uma cultura inovadora, sem dúvida nenhuma. Até pegando esse ponto, até pegando o seu ponto, Domingues. Então, quais são as competências e mindsets que os líderes precisam ter para que, de fato, possam colocar em prática mais rápido uma inovação? E nos dê alguns exemplos de você como gestor de RH, né? E nessa trajetória, quais são os casos aí que você viveu na prática aí que mexeu o ponteiro? Legal. Eu adoro a abordagem da Carol Dweck com um mindset, né? Que é um livro com uma experimentação, pesquisa que ela fez por muitos anos e que está repartido de maneira muito síntese aqui em 2 grandes modelos. Modelo mental fixo é aquele que eu não posso aprender, ou eu nasci com talento, ou eu não tenho talento, não é possível aprender uma nova coisa, uma nova linguagem, um novo idioma, etc. O modelo de mentalidade de crescimento, que é o modelo que ela nos traz como, talvez eu acredito que é o grande modelo disruptivo que a gente precisa viver nesse tempo, não só dentro das empresas, mas com as transformações que vem vivendo, é um modelo de mentalidade de crescimento, onde eu acredito sim no talento, mas que ele pode ser melhorado. Eu acredito que eu vivo em constante evolução. Eu acredito que o aprendizado faz parte do meu processo evolutivo. Eu testo, eu não sei tudo, eu estou com a grande mentalidade de aprendiz. Então, para mim, esse é o mindset que nós precisamos ter, seja dentro das empresas, na academia, na vida. Na vida. O individual, o ser, né? O indivíduo. Isso não está no coletivo, né? Está na soma individual que transforma esse coletivo. Falando de competências, eu vou citar 3. Com certeza tem muitas competências, mas eu acho que tem 3 que para mim é bem chave, assim. A primeira é a agilidade. E como agilidade, eu quebro em 2 grandes comportamentos. Um de flexibilidade, o quanto a gente consegue se adaptar de uma maneira rápida ao contexto. E o segundo, change management, sabe? Gestão da mudança. E como gestão da mudança, eu falo de como que a gente passa rápido pelos processos de transformação. Porque os estudos estão mostrando que em 2016, cada pessoa dentro das organizações vivia 2 mudanças por ano. 2024, o estudo sinalizou 10 mudanças por ano. Então tem 5 vezes mais mudança do que tinha há pouco tempo atrás. Não estamos falando nem de 10 anos. Então as mudanças elas só tendem a aumentar. Mudar rápido, passar rápido pela curva da mudança. E trazer as pessoas, eu acho que esse é um outro grande diferencial dentro de agilidade. O segundo, eu tenho lido um pouco da Farrell, que tem falado muito sobre relacionamento, e super recomendo, e acredito que essa é uma competência importantíssima. E relacionamento como gerar conexões, influenciar, liderança pela influência, e como que eu gero relações genuínas com as pessoas. Acredito muito que essa competência é que vai nos ajudar a fomentar um lugar de inovação. E a terceira, não menos importante, é a escuta. E escuta curiosa. Porque às vezes a gente está sentado conversando e não estamos escutando só nada de do que a corpo, outra né? pessoa Só de está corpo. falando. O Neris fez um comportamento, algo aqui na primeira pergunta que você fez para ele, que a gente faz pouco. Pelo menos eu vejo muito pouco a gente fazer isso. Que é o silêncio. Esperar a resposta vir. Normalmente, nós estamos já construindo a nossa resposta antes da outra pessoa terminar de falar. E a escuta, para mim, está nesse lugar. A escuta curiosa. E escutar todas as pessoas, ou o máximo de pessoas possíveis. Como executivos e executivas, muitas pessoas costumam ficar numa sala ou no escritório e achar que dali vai sair as grandes ideias que vão mudar o mundo. Enquanto no campo, tudo pode estar mudando o tempo todo com visões muito diferentes de quem está vivendo coisas interessantíssimas na prática. Fala aí, eu já tenho um exemplo. É que você fala e a cabeça não para, e ao mesmo tempo eu coloco o meu pé no chão, porque eu sou uma mental, e a minha cabeça não para, é o que ele falou. Então, às vezes, eu tenho que respirar, eu acho que aqui vale uma dica, né? Respirar para me conectar com o que você está falando, porque eu estou vivendo na prática aqui, eu tenho um tempo para fazer esse podcast, né, para que a gente possa terminar, assim como no dia a dia lá na empresa. É uma reunião que você entra, você já tem que entrar na próxima, e como você aproveita, já tem uma sinalização ali do tempo, como que você aproveita tudo que está emergindo ali na mesa de ideia, nesse lugar da conexão com as pessoas, né? E como é que você não perde o time dessa relação pessoal.
para que você possa, de fato, aproveitar o que está emergindo e não a sua cabeça está em outro lugar. E eu acho que tem uma questão simbólica do pé no chão, que é você sentir, estar presente, sabe? Esse acho que é um sinal importante para a gente conseguir conectar com o que está acontecendo aqui. Tem muita coisa acontecendo aqui, muito conhecimento sendo compartilhado. Como que eu estou presente e absorvo e não deixo as notificações tirarem minha atenção? E aí eu tenho que me prender ao quê? Ao propósito do objetivo do podcast. Eu tenho um público agora lá fora para entregar, né? E deixar uma mensagem, que já é a pergunta que eu sei que afinal que só tem 5 minutos, né? E qual a mensagem que vocês deixariam aqui justamente para os ouvintes que estão nos ouvindo agora, que são gestores de RH, que são os líderes, que são os colaboradores, que são os empresários, né? Em termos de como colocar a inovação na prática, seja aí de competências, de mindset, de estudos. Qual é a mensagem que o Domingos deixa e logo depois o Nérias? Eu tô lendo um livro aqui de Rubem Alves com alguns textos dele, vou deixar uma mensagem dele, mas antes eu queria falar, tô muito feliz de estar aqui com vocês e de que a jornada precisa fazer sentido. Tá. Ai, que não lindo. É inovação pela inovação. É o caminho, né? É o caminho, e precisa fazer sentido para o indivíduo. Isso para quem está criando, e nós precisamos pensar para quem está recebendo. Precisa fazer sentido para aquela pessoa também, a inovação. E aí eu queria compartilhar um texto do Fala do o nome Rubem do Alves. livro. O livro é Por uma Educação Sensível. Ele está fazendo uma crítica dura à educação. Pode virar. mostrar, mostra para aquela câmera ali. É Isso esse aí. livro aqui. São textos que a filha dele reuniu. Rubem Alves é um campineiro de Campinas. É um cara muito sensível para a vida. E é uma história bem curta que ele Ótimo. conta. Aspas, Rubem Alves. Um amigo meu, professor de engenharia, comentou que se matriculasse um computador num cursinho, ele tiraria a nota máxima em todos os testes. Passaria em primeiro lugar no vestibular, salvaria na sua memória tudo que fosse ensinado. Em tudo ele seria superior aos seus colegas humanos, menos num detalhe. Pois a uma pergunta ele não saberia responder. De tudo que você estudou e aprendeu, me diga, do que foi que você mais gostou? Poesia é para sentir. Como ela bater para você, interprete e se conecte. Uau! Eu acho que eu deveria ter Difícil. feito a primeira pergunta para você, né, Difícil pra Nérias? mim agora. Mas acho que eu vou colocar alguma coisa que complementa essa frase de que não é inovar por inovar. Você tem que ter um problema, você tem que ter um desafio, algo que você quer resolver de fato. Porque senão você só vai estar gastando seu tempo para buscar algo novo e que não tem sentido. Você tem que ter um problema, você tem que ter um propósito por trás de por que você está inovando, por que você quer fazer diferente. Seja para um resultado, seja para uma satisfação pessoal, mas tem que ser um problema para você. Senão você não vai conseguir resolver esse problema. E... por fim, eu falaria que inovação Pode falar, não... ó, pra lá, Essa é pra lá agora, essa né? é pra lá agora, hein? Inovação não é tecnologia. Tecnologia é uma ferramenta. Você resolve seu problema, você esbarra num novo problema que é: eu não consigo fazer isso, minha equipe não consegue fazer isso, ou isso não é escalável. Aí você põe a tecnologia, mas a inovação não é tecnologia. Bom, quero fazer um agradecimento especial a todos os participantes aqui na mesa, a você que está nos assistindo. Muito obrigado. Fiquem conosco. Agora é com você, Lu. Obrigada, pessoal. Foi um prazer imenso conversar com vocês. Que essa conversa tenha sido um momento de grande inspiração e sirva para outras pessoas que vão nos assistir, que possam se sentir inspiradas, que possam se conectar com o Rubem Alves. Opa, câmera, porque eu tenho mania de olhar para os entrevistados aqui. Mas eu convido todo mundo a curtir, compartilhar, se inscrever no nosso canal e fique ligado, porque nós estamos aqui buscando aqui diretamente do Conexa entrevistar os nossos palestrantes, né? E é isso, pessoal. E criar um grande movimento de uma transformação interna para o coletivo. Nos acompanhe e compartilhe bastante. Obrigada. Obrigada.